Essa aula de orçamento público é agora com conteúdo Lei de Responsabilidade Fiscal. Na ementa da disciplina, esse tema está assim, posto, colocado sem detalhes. E é difícil dar uma noção sem passar pelos assuntos que são normalmente cobrados em provas, testes, concursos. Então eu fiz um extrato, eu não estou falando sobre toda a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas sobre uma parte importante dela. As coisas mais importantes estão aqui nesse vídeo. Então a gente vai falar sobre origem, objetivos, princípios, abrangência, instrumentos de planejamento e controle, limites de despesa e de endividamento, transparência, controle, fiscalização e sanções no final, né? Então acabou sendo um conteúdo um pouco mais extenso do que eu imagino que quem formulou a ementa da disciplina considerou à época, né? Mas enfim, então vamos falar sobre essa lei de responsabilidade fiscal. O que é? A LRF regulamenta o dispositivo da Constituição que trata sobre finanças públicas. Na prática, ela constitui um exemplo de accountability pública, prestação de contas, dever de prestação de contas, responsabilidade em relação à prestação de contas junto à sociedade, porque afinal estamos lidando com dinheiro público, em que se delineiam condutas aos gestores públicos com vista à gestão responsável das finanças públicas, a gestão fiscal responsável. E apresenta 4 pontos basilares, que são o planejamento, a transparência e o controle. Então aqui, esses 4 aqui. E a responsabilização. Nós vamos ver que há mais princípios associados, mas esses 4 são, vamos dizer, as bases: planejamento, transparência, controle e responsabilização. Seu objetivo, esculpido no artigo 1º da norma da Lei de Responsabilidade Fiscal, norma 101 de 2000, é a busca de uma gestão equilibrada por meio de controle de gastos, visando a redução da dívida pública e a prevenção da ocorrência de déficits. A gente vai fazer uma contextualização logo mais, para você compreender por que nasceu a Lei de Responsabilidade Fiscal. Está aqui, inclusive. Então nós temos a vinda da família real no Brasil, 1808, 1822 a criação e a falência do Banco do Brasil. Com a volta da família real para o Brasil, inicia ali, naquela época, a dívida brasileira, né? Então a família real voltou para Portugal, quebrou o Banco do Brasil e existiam depósitos, poupanças dos produtores de café à época, né? Então ali inicia a dívida brasileira. Com o governo JK, Juscelino Kubitschek, o plano de metas, houve um crescimento nacional, muito investimento público e, portanto, um crescimento da dívida. Então, na década de 70, assim bem sinteticamente, houve também, com o governo militar, investimentos estratégicos, como na área de telecomunicações, como a construção de Itaipu, Tucuruí, Carajás, ferrovia do aço, energia nuclear transamazônica. E houve também políticas de subsídio, pró-álcool, trigo. Esse conjunto de investimentos à época produziu um endividamento, contribuiu para um aumento do endividamento público muito grande. E deu as condições para que, na década de 80, nós tivéssemos as crises, né, associadas à altíssima inflação. E essas crises culminaram na fase das moratórias. Moratórias significa que o governo informa aos credores: devo, não nego, pago quando puder, ou seja, suspende o pagamento da dívida, não havia condição de pagar à época, 1987, 1988. Déficit público altíssimo, inflação elevada. E esse era o cenário precedente a uma história. O Brasil tem uma história de inflação, mas essa inflação está associada a alto nível de endividamento. A conversa sobre endividamento é uma conversa longa, dá para falar mais coisas, né? Mas a gente vai sintetizar
Então, na década de 80, sobretudo ali no final da década de 80, você tinha uma situação de uma inflação galopante, altíssima, e que corroía o poder de compra, principalmente das famílias com baixa renda, e que implicava uma baixíssima qualidade das informações contábeis, das gestões patrimoniais e financeiras, porque você, na gestão orçamentária, naquela época, o orçamento era praticamente uma peça de ficção, porque você aprovava no mês, 2 meses, 3 meses depois, era 30, 40, 60, 80% de inflação, de valorização. Então isso alterava, comprometia totalmente a qualidade daquela informação que estava ali descrita. Então, em 94, surgiu uma tentativa de solucionar o problema da inflação, que foi o Plano Real, né? Em 94 se tabelou o salário, indexou a economia ao dólar durante uma fase, né? E o que aconteceu é que os poderes públicos em geral, municípios, estados, a União também, acredito, não tenho essa certeza, mas estado e município com certeza, eles tinham uma prática de gastar mais do que arrecadavam, porque eles jogavam com a inflação. Então eles realizavam uma despesa e postergavam aquele pagamento. E você imagina 3, 4 meses, aquele valor de 1.000 em 4 meses estava valendo 500 a metade, né? Ou até menos. Então, quando a economia teve uma estabilização por causa do Plano Real, os estados e municípios, as dívidas estouraram, porque eles continuaram gastando como gastavam antes, com aquelas autorizações orçamentárias, sem muita preocupação ou sem considerar a realidade da receita que seria arrecadada, porque eles projetavam com aquela expectativa altíssima de inflação. Então houve uma explosão da dívida. Em 95, então, seguindo uma orientação do Fundo Monetário Internacional, o Programa de Ajuste Fiscal, houve uma série de medidas no governo de Fernando Henrique Cardoso, que foi a renegociação da dívida dos estados e municípios. Então a União absorveu essas dívidas e os estados e municípios passaram a dever para a União, com a possibilidade de retenção do fundo de participação dos estados e municípios, ou seja, a União ganhou uma garantia de pagamento daquela dívida. E para o credor internacional, aparecia a União como pagadora. Então, agora vamos pagar essas dívidas, porque isso gerava uma condição de redução do risco do risco do país não pagar as contas, como aconteceu na moratória em 80. Redução do risco. A redução do risco possibilitava a redução da taxa de juros. E isso também, como a dívida era muito alta, permitia que sobrasse mais recursos para fazer os investimentos públicos em geral, porque quando a taxa de juros é muito alta, muito dinheiro público vai para o pagamento do serviço da dívida, juros e amortização. Então houve a renegociação das dívidas, acho que foi em 98 o período disso. Depois houve a reestruturação dos bancos estaduais, sobretudo os estados, em diversas tentativas de estabilização econômica, os estados usavam os bancos estaduais para gerar crédito, gerar dinheiro. Então gastavam mais, pegavam emprestado, usavam o banco estadual. Então o governo federal meio que colocou uma condição de que os bancos estaduais fossem extintos. O Badesco deixou de ser banco, passou a ser agência de fomento. O BESC acabou sendo incorporado pelo Banco do Brasil, porque ele estava na mão da União, e assim pelo país inteiro, muitos bancos estaduais deixaram de existir, porque isso era uma condição para que o Plano Real pudesse dar certo. E, além dessas medidas mais relacionadas à condição monetária do Brasil, houve medidas estabelecendo metas de desempenho fiscal. Limites de gasto de pessoal foi uma das primeiras. Limites de endividamento, metas de arrecadação, criação de formas de medir o resultado fiscal de uma forma que fosse que desse uma condição de gerenciamento da dívida pública e assim por diante. Esse conjunto de metas de definição aí, sobretudo ali no final, acabou propiciando, ou promovendo, ou instigando
o nascimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde você tem ali dentro daquela lei compromissos que o gestor deve assumir quando assume um cargo público de alto comando, né? São compromissos relacionados ao equilíbrio fiscal, a meta de resultado, meta de receita, meta de despesa e assim por diante, que a gente vai explanar nos próximos slides. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela surgiu para viabilizar a estabilização da economia brasileira, em síntese. Que o grande problema histórico da economia brasileira era a dívida não controlada. Era pior do que, apesar de hoje a dívida ter aumentado um pouco, a situação era muito pior. Bom, a LRF foi inspirada em dispositivos que se mostravam eficazes em outros países, incorporando seus princípios e normas. O exemplo mais considerado, que a gente lê por aí, é o exemplo que foi aplicado na Nova Zelândia, né? Esse aqui, Fiscal Responsibility Act de 94. Né, a nossa lei, 94, início da gestão do Fernando Henrique, Plano Real, está ali onde começou. Então essa foi a norma basilar. Mas nós temos precedentes históricos em outros países que também serviram. Nos Estados Unidos, o Budget Enforcement Act, nós até falamos sobre ele, o exemplo dele lá no início da disciplina. Na Comunidade Europeia, o Tratado de Maastricht, não sei se é assim que se fala, também é uma outra referência. E também, como foi citado agora há pouco, o Fundo Monetário Internacional, especificamente um documento chamado Código de Boas Práticas para Transparência Fiscal, também foi usado como paradigma para a construção da lei fiscal brasileira. Esse código, ele tinha como características para facilitar o exercício do controle social. O que é o controle social? Controle realizado pela sociedade, não por órgão, mas pelas pessoas, como nós, professores, alunos, que estudamos as finanças públicas e quando vemos alguma coisa errada, devemos realizar o controle social, mandar uma carta, reclamar, botar na internet, coisas que a gente acha que deveriam ser melhor explicadas, né, ou resolvidas. Então, para facilitar o controle social, as informações orçamentárias devem enunciar-se de modo simples e objetivo. Aí, com tudo que a gente tem estudado, a gente pensa se nós estamos no caminho certo, porque o nível de complexidade das informações são bastante significativa, né? Segundo, os instrumentos de planejamento devem ser valorizados. Então, isso aqui o paradigma, é a premissa, é a base do nascimento da nossa lei fiscal. Nasce a lei fiscal com alguns princípios. Nós já falamos que os 4 principais são planejamento, transparência, controle e responsabilização. Né? O gestor tem que ser bem planejado, tem que ser transparente nos resultados, deve haver o controle não só pelo setor próprio, pelo gestor, mas também pela sociedade, pelo controle interno e controle externo, vamos falar sobre isso. E se essas coisas não forem observadas, deve haver uma responsabilização do agente público. A gente pode detalhar um pouco mais esses princípios, esses 4 bases, nos princípios que estão aqui escritos. Então, nós temos o planejamento, que já é um mais forte. Temos o controle de maneira geral, né? Aqui é o controle do endividamento. Temos responsabilização aqui, que também é importante. Temos participação popular. Temos controle do endividamento, que está associado ao controle. Temos a transparência, que é um outro importantíssimo. Temos como outros princípios limite de despesas, sobretudo despesas de pessoal. Temos preservação do patrimônio público, como um outro princípio. Temos participação popular. Vejam que eu acabei de falar sobre o Fundo Monetário Internacional e a intenção de fomentar o controle social, participação popular. Temos equilíbrio das contas públicas como um outro princípio, temos o controle do endividamento como um outro princípio. Você já viu que a dívida é um problema histórico brasileiro e que ela produziu a necessidade, para a estabilização da economia,
da lei fiscal, que é a lei que temos. Nós vamos continuar no próximo vídeo falando sobre abrangência.